Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amados irmãos, o último vídeo, que foi publicado, foi forte, No entanto, houve perseguição, não deixaram esse vídeo no ar. Eles tiraram esse vídeo como forma de advertência, porque encontraram que não estava de acordo com as regras da plataforma, vamos dizer assim. A gente vê um monte de vídeo, de incitação à prostituição, por exemplo. Um monte de coisa aí no YouTube que você fala assim, meu Deus, que isso, Umas insinuações, um monte de coisa que a gente considera que não está correto, E esses vídeos, eles estão no ar, Mas quando a gente está pregando a palavra do Senhor e falando a respeito de eventos apocalípticos que vai acontecer, eles se sentem agredidos, com o que a gente está falando. Ou seja, e o interessante é que hoje, meditando a respeito das visões que compartilhei ontem, quem viu, glória a Deus por isso, na realidade o Senhor no próprio sonho estava me avisando a respeito disso, que ia vir atrás de mim, não? Então, isso significava o sonho também, que eles iam me encontrar onde eu estava, aqui no Brasil. Por quê? Porque a plataforma nos outros países não foi suspensa, só aqui. Então, porque esses vídeos que eu faço na outra plataforma em espanhol, eles vão para vários países, E aí, graças a Deus, não suspenderam. E eu usei as mesmas palavras que eu usei para falar aqui, eu usei para falar lá. Então você vê claramente em relação à perseguição, aqui é maior, Então quem está colocando mais limite em nós é aqui mesmo, no nosso próprio país, há uma restrição em relação do que você pode falar, o que você não pode falar, se estão de acordo ou se não estão de acordo. A plataforma, porque quem suspendeu isso é a plataforma, Não foi o governo, foi a plataforma, amados. O governo não está, eu creio que o governo está pendente do que eu falo ou deixo de falar, porque para o governo eu sou mais uma pessoa, E eu não estava falando nada a respeito do governo aqui, estava falando a respeito de um governo mundial que vai manifestar. Glória a Deus por isso, o Senhor nos avisa, mas o interessante da revelação que o Senhor nos dá é em relação a nós cristãos estarmos orando para que a palavra dele não seja impedida de chegar a mais pessoas. Porque as lutas nossas não estão sendo somente espirituais, está sendo de que o fato de entregar uma mensagem por essa plataforma, estamos sendo impedidos de fazer a obra por aqui também. Então, você vê uma luta espiritual por detrás disso tudo. Mesmo que tenha envolvido pessoas ou sistemas, mas a gente vê uma opressão espiritual aonde nos impede de alcançar determinadas pessoas. E incrivelmente, no mesmo dia, ontem à noite, também bloquearam o meu acesso no Facebook também. Disseram que eu estava publicando aí muito e que eles iam fazer uma avaliação em relação ao que eu estava colocando, o que eu estava falando, para depois eles verem
se não era algum spam ou qualquer coisa que não fosse legal perante a lei. E aí me bloquearam, ou seja, me cortaram o envio que eu estava fazendo, não deixaram chegar esses vídeos às pessoas que eu enviei. Me devolveram eles com uma informação que não era possível. E eu, na madrugada, já tinha levantado e ajoelhado e orado nesse sentido também. Nesse sentido. Porque nós também temos que orar para que a mensagem chegue a quem Deus quer que chegue. Que não haja impedimento, mesmo que esse impedimento seja de algoritmo. Por quê? Porque a entrega dos vídeos através do YouTube é através de algoritmos. Então, que o Senhor toma esse algoritmo e leve ele, né, essa informação, esse vídeo, leve ele a quem o Senhor quer entregar. Por quê? Porque é uma palavra que a gente está entregando aqui, né, que é da parte do Senhor e vai trazer edificação para a vida de muitas pessoas, aonde tenho tido testemunhos em vários lugares que enviam para mim e-mail e falam que voltaram para o Senhor Jesus, que suas vidas estão sendo edificadas. Então, onde a gente necessita de oração, intercessão nessa área também. Por isso que eu tenho falado com vocês que para fazer esse trabalho a gente paga um determinado preço de oração, de jejum, né? Pedindo ao Senhor para realmente nos usar como instrumento, para não vir diante as câmeras e falar algo que está no meu coração, mas falar algo que realmente vai trazer edificação e que vem da parte do Senhor. Compreende? Por quê? Porque não estou aqui dando o meu tempo para eu crescer. Compreende? Estou dando o meu tempo para que o Senhor cresça através de mim e que a palavra dele alcance os corações que tem que alcançar. Glória a Deus, aleluias por isso. Amados, hoje eu tive um sonho forte, foi forte esse sonho. Eu via Israel, né? Eu via a cidade de Israel e eu via aflição nas pessoas aí nessa cidade, como se estivessem atribuladas, tá? Como se viesse sobre elas uma força maior, aonde estavam sendo atribuladas e choravam. Então, essa tribulação era muito grande e eu podia sentir nesse lugar. E era como se eu estivesse vendo Jerusalém velha, sabe? Eu via as ruas como se eu estivesse numa visão suspensa no ar, vendo toda a cidade. E aí o Senhor falou uma frase comigo, e foi uma frase assim bem forte, que ele falou assim: ó Israel, eu te disse que quando vesse meu rosto, iam chorar e lamentar. Agora é tempo que voltem para mim. Então essa frase foi uma frase muito forte e eu acordei e automaticamente eu lembrei do versículo que fala a respeito disso. Que quando os que transpassaram ver ao Senhor Jesus, o rosto dele, reconhecesse que ele era Deus, iam chorar amargamente, iam chorar arrependidos, com muito arrependimento. Então eu falei: Senhor, eu creio que o Senhor está me direcionando a esse versículo, então eu vou ler e vou buscar a informação em relação a isso, para saber o que o Senhor está querendo falar exatamente com o teu povo. Qual que é a mensagem para Israel? Glória a Deus, aleluia. A gente tem que sempre lembrar que Israel é Israel, o povo descendente de Israel, que está esparcidos nas nações, que são descendentes, né? Todos os descendentes, e os que estão em Israel. E Israel espiritual, a Jerusalém espiritual, que somos nós como igreja também. Então, analisando dessa forma, quando fala a Bíblia a Israel, está falando a nós também, para nós entendermos o que está falando e por que está falando.
Em Zacarias 12:11 fala assim: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon no vale de Megido. 12. A terra pranteará. Então está falando toda a terra, tá? Não está falando só Jerusalém. Está falando que em Jerusalém o pranto, né, será grande. Agora, está falando a terra pranteará também, toda a terra também. Dos 4 cantos da terra chorará também. Cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte. A casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte. Todas as famílias, cada família, sua mulher à parte. Glória a Deus. Então, amados irmãos, o que exatamente está falando aqui? Está falando que a terra estará pranteando, por quê? Porque existe em toda a terra os esparcidos, que são as tribos escondidas de Israel que o Senhor esparciu pela terra. Então, eles também vão lembrar que eles são povo de Israel e que eles transpassaram ao Senhor Jesus. Então, com arrependimento, vão orar, vão chorar. Em Zacarias 12:10 fala assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito da graça e de súplica. Então vamos suplicar, vamos chorar suplicando que perdão, arrependimento. Olha, olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo, ou seja, vão chorar muito, com pranto, a como quem pranteia por um filho unigênito. Chorarão por ele, pelo Senhor Jesus, como se chora amargamente pelo primogênito. No 11, naquele dia será grande pranto em Jerusalém. Amados, por que está falando assim os que transpassaram? Por quê? Porque nós somos os que são descendentes das tribos de Israel, que estão esparcidos pelo mundo, que estão esparramados pelo mundo, espalhados pelo mundo, as tribos escondidas. Quando eles souber que eles são realmente nação de Israel, o Senhor vai fazer eles lembrar que os pais, avós, bisavós, os que viveram na época de Jesus, foi eles que transpassaram Jesus. Foi eles que não aceitaram o Senhor Jesus. Então, é com esse sentido de arrependimento, de pranto, que vão chorar. Arrependidos pelo acontecimento passado. Senhor, perdoa-nos, nós não sabíamos que tu eras nosso Deus e nós te transpassamos. Por quê? Porque arrependimento em Israel é Teshuá. Teshuá é um arrependimento muito profundo do que aconteceu no passado. Então, quando eles fazem Teshuá, eles choram pedindo perdão ao Senhor pelo que aconteceu há anos antes. Não necessariamente pelo que está acontecendo com a minha vida agora, mas em consequência de pecados que os meus antecedentes, que o meu passado, o povo, né, os descendentes passados cometeram, nos colocaram na situação de idolatria que estamos, nos colocaram numa situação de pecar contra o nosso Deus como estamos. Então, e fazer o Teshuá é pedir esse perdão por coisas que passaram, porque são essas coisas que passaram que traz o juízo de Deus sobre nós. Porque isso que o Senhor falou, olha, derramaram sangue, vocês derramaram sangue, o próprio sangue de Jesus. Vocês derramaram sangue inocente. Olha esqueci o nome do que aconteceu, essa perseguição que houve aí dos judeus, a Segunda Guerra. Olha quantas injustiças no mundo e são derramados sangue inocente. Pessoas matando a outra do nada, são sangues inocentes que são derramados. E esse sangue, ele clama por justiça no ouvido de Deus constantemente.
Por quê? Porque o tempo nosso não é o mesmo tempo de Deus. A própria Bíblia fala que nós vivemos 1000 anos, mas para Deus é só um dia. Ele viveu um dia. Olha que tremendo. Então isso significa que nós vivemos 6.000 anos, desde a fundação do mundo, nós vivemos 6.000 anos. E Deus quanto tempo viveu? 6 dias. Então, você entende qual a proporção do tempo de Deus em relação ao que aconteceu? Porque o que aconteceu para ele foi ontem. Ontem que aconteceu tudo isso. Então, está na sua memória tudo que aconteceu nesses 6.000 anos. Que relata a Bíblia que o tempo nosso é de 6.000 anos sobre a terra. Conforme está escrito em Gênesis, parece que Gênesis 6, eu não lembro assim os versículos. Então, amados irmãos, glória a Deus, aleluias. Então o Senhor falava isso: ó Israel, eu te disse que quando vesse o meu rosto, iam chorar e lamentar, e agora é o tempo de voltarem para mim. Ou seja, já é o tempo das coisas sucederem, já é o tempo das profecias se cumprirem. No entanto, o que eu via em Israel, em Jerusalém? Eu via as pessoas em grande aflição. Por quê? Porque estava acontecendo um evento em Israel, que vocês sabem que está acontecendo, que talvez por causa do nome desse evento o meu vídeo foi eliminado do YouTube. Por causa desse evento que vocês sabem, esse conflito, vamos falar conflito, né? Esse conflito que está acontecendo lá, esse conflito vai se intensificar, aonde vai trazer essa aflição, essa tribulação para esse povo. Mas esse conflito também vai vir para fora. O Senhor, ele fala, declara na sua palavra, que ele começa pelos dele primeiro, né? Pelos que estão dentro da igreja, pelos que estão em Israel, pelos dele, ele tem compromisso com os dele. Depois ele vai pelos outros, porque os outros não têm compromisso com ele. Então, se eu tenho compromisso com Deus, ele vai vir por mim primeiro, não é? Porque ele vai manifestar a justiça dele na minha vida primeiro, porque eu estou sendo justa diante da sua presença. Então, primeiro o Senhor sempre vai olhar para os dele, os que estão perto dele. E em seguida, ele vai trazer a justiça para os outros. Mas os outros vão ter que passar pela prova. Glória a Deus, aleluia. Então, antes dessa visão que o Senhor me mostrava, o Senhor também me mostrava uma situação que eu não lembro muito bem, mas eu sei que o Senhor, no sonho, eu estava vendo a igreja. Estava vendo pessoas na igreja, eventos da igreja. O Senhor me mostrava algo aí, mas eu não lembro. Mas eu creio que o Senhor me mostrava a igreja de Cristo, nós, né, como cristãos, mostrava primeiro para conectar com esse texto. Porque nós também somos a Jerusalém espiritual. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, a nós também, quando reconhecermos, porque nós também necessitamos entrar em Texuá nesse arrependimento, pedindo perdão ao Senhor, perdão pelas transgressões passadas, né? E é bonito quando você compreende o que significa isso, e o que o Senhor quer com isso. Aprenda a pedir o Espírito Santo de Deus para te levar a esse arrependimento genuíno, a te levar aonde Ele quer para arrepender, tá? E Ele vai te levar. A oração sua vai ganhar uma conotação e um sentido espiritual muito mais forte, porque vai abrir o seu entendimento para você compreender coisas espirituais que você não compreendia quando você começa a fazer dessa maneira. Em Ezequiel 28, 25, vamos ler. Mas antes de ler, eu quero falar com vocês o seguinte. Olha, primeiro vai acontecer essas coisas que tem que acontecer, né? Que são o que está destinado a acontecer.
a Gerá, vai acontecer, né? Vai acontecer tudo o que está escrito, tá? Até a metade da semana de Daniel. E quando entramos na metade da semana de Daniel, que entramos para a outra metade, você vai ver uma perseguição acontecendo e tudo, uma purificação acontecendo também, porque muitos vão ser purificados nesse fogo de provas, né? Mas depois disso, depois dos 7 anos de Daniel, né? Da semana de Daniel, vamos entrar no milênio, né? Então, o que o Senhor o Senhor não tem revelado muitas coisas a respeito de coisas que vai acontecer lá. Mas o Senhor traz hoje um pouco de revelação para vocês do que vai acontecer depois que aconteça esse evento, de todos reconhecer o rosto daquele que transpassar e chorar com arrependimento, pedindo perdão, pedir perdão e arrepender, voltar para ele. Então você vê aí a ministração do arrependimento que vai ser ministrado através das testemunhas e vai ser derramado o Espírito do Senhor, né? Aonde eles vão arrepender. Essa profecia, ela está já por se cumprir, não demora a cumprir, tá? E depois disso, o que vai acontecer? Ezequiel fala a respeito disso. Vamos analisar. Ezequiel 28, 25 fala assim: assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos. Então, depois que passar tudo isso, as pessoas se arrepender, ele vai congregar, ele vai pegar todo mundo e vai fazer congregar na casa dele. Então, vamos ver o que ele está falando. Congregar a casa de Israel dentre os povos, ou seja, toda a casa de Israel, os Israel espiritual, que são os nascidos em Cristo, e os israelitas descendentes que estão esparcidos em todas as nações. Então o Senhor vai fazer congregar. Aonde que o Senhor vai fazer congregar? Dentre os povos, entre os quais estão espalhados por todo o mundo, né? E eu me santificar entre eles, perante as nações. Então, eles, todos vocês, todos nós, olha o que o Senhor vai fazer. Isso depois da grande tribulação. Olha o que ele vai fazer. Habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó. Então, todos vão habitar lá. Por quê? Essas terras, nesse momento, elas estão em mãos. Não todo mundo que está aí não são todos povo de Deus. Estão errando contra Deus e necessita se arrepender para ser povo de Deus. Então essa terra, ela já foi dividida. O Senhor deu para Jacó essas terras, dividiu para as 12 tribos e está aí. Então o que acontece? Ele está falando, então habitarão na terra que eu dei ao meu servo. Então todos vocês vão habitar nessa terra que eu dei ao meu servo, aí perto do Monte Sinai, perto do tabernáculo, onde vai ser o tabernáculo, onde vai ser a casa de Deus, onde manifesta a presença de Deus, aí perto da Nova Jerusalém. Então, vai estar como em volta de Jerusalém, aí está o meu povo. O que acontece? Vamos congregar, vamos viver em volta de Jerusalém, tá? Na terra que ele deu ao servo Jacó. Vamos ver o 26, fala assim: e habitarão nelas seguros. Por que habitarão nelas seguros? Nós estamos seguros? Não, nós não estamos seguros. Se nós só vamos estar seguros no milênio, depois que acontecer todas as coisas, porque vamos estar seguros de peste, vamos estar seguros de qualquer enfermidade, vamos estar seguros de, por exemplo, de passar fome, de passar necessidade, compreende? Então, é no milênio que vamos estar seguros. Então, não está falando de um tempo antes do milênio, está falando de um tempo depois do milênio. Então, habitarão nelas seguro. Habitarão casas e plantarão vinhas. E o que o Senhor fala em Apocalipse?
que a cidade dele, onde o povo dele vai habitar, não haverá muro mais, porque não vai haver guerra mais, não vai haver conflitos mais, não vai haver perseguição e nada no tempo do milênio, no tempo que o Senhor Jesus vai reinar sobre nós. Então ele está falando que nessa época do milênio, o que nós vamos fazer? Além de estar seguros, a gente vai construir nossas casas, nós vamos habitar nelas, nós vamos plantar vinhas, sim, está falando vamos habitar seguro, o versículo repete, vamos habitar seguro. Quando eu executar juízo, em que tempo? Leia lá, irmão, é tremendo o versículo. Estou lendo o versículo, eu não estou pregando, estou lendo o versículo. Olha para você ver, habitarão seguros quando eu executar o juízo. Então está falando que realmente é depois dos anos de tribulação, do último tempo, porque é nesses últimos anos de tribulação que ele vai executar o juízo. Então, quando ele executa o juízo, todos vamos estar vivendo aí seguros. Então, não vamos viver aqui, vamos viver lá. Todos que somos povo dele, temos uma terra lá, temos herança lá. Ele já tem preparado essa terra para nós. Glória a Deus, aleluia. Contra todos os que os tratam, ou seja, quando eu executar o juízo, contra todos os que o tratam com desprezo. Olha só, então as pessoas que te trataram com desprezo, vai vir juízo da parte de Deus para elas. Por isso o Senhor fala, olha, ora para os seus inimigos e não amaldiçoa os seus inimigos, por quê? Porque no tempo de juízo eles vão ser cobrados pela indiferença que eles te trataram. Se eles te trataram mal, o Senhor vai cobrar deles isso. Porque você é Israel de Deus, você é um escolhido de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Então entenda o valor espiritual disso e a força que tem nisso. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te ama com uma profundidade muito grande e vocês não podem deixar de considerar isso, que somos filhos de Deus. E que qualquer pessoa que tratar-nos com indiferença e com desprezo, o Senhor vai cobrar, por mais mínimo que seja. Então, nós temos também que ter responsabilidade e cuidado também como eu estou tratando o outro irmão. Porque eu vou ser cobrada com a indiferença e o desprezo que eu estou tratando o meu irmão, eu vou ser cobrada em juízo. Olha só, desprezo ao redor deles e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Amém, amado irmão? Em Ezequiel 36:18 fala assim, derramarei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos que a contaminaram. Então, todo o sangue que foi derramado sobre a terra, o Senhor trairá furor sobre as pessoas que derramaram sangue inocente. Mas quando Deus manifesta o juízo sobre as nações, o furor dele, todos estão aqui na mesma bacia, no mesmo balde, no mesmo recipiente. Todos recebemos o juízo do Senhor. Mas os dele, ele vai guardar. Nós vamos passar por situações? Vamos passar por situações. Por exemplo, a consequência do juízo de Deus no Brasil são as queimadas e o alagamento daquela cidade que houve. O que aconteceu? Todas as pessoas dessa cidade passaram por esse juízo e passaram pela consequência desse juízo. Mas o Senhor, o que ele fez? Com os deles, o Senhor guardou. No entanto, eu vi um vídeo uma vez, estava no Chile, chegou um vídeo para mim de um irmão que na enchente ficou dentro do carro. A água passou por todo o carro. Esse irmão saiu, era diácono, saiu intacto dentro do carro, não tinha nem molhado. E nem a água não entrou por dentro do carro e não molhou ele. Então, essa é a proteção que Deus nos oferece a nós. Mesmo acontecendo situações difíceis, vão ter consequências sobre consequências? Sim, mas o Senhor vai guardar.
As queimadas no Brasil, vamos sofrer consequências de preços aumentando de alimentos? Sim. De carne? Sim, porque morreu muito animal. Então, todos vão passar pelas consequências, mas Deus vai nos ajudar, nós que somos povo dele. Glória a Deus, aleluias. E aí o Senhor fala, né, no 19, espalhou ele, o que ele fez em Israel? Ele pegou as tribos e escondeu, espalhando as tribos sobre as nações, nas nações. E fazendo de uma certa forma, né, foi assim que ele nos escondeu. Então ele diz que ele espalhou entre as nações e foram derramados pela terra, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Ou seja, o Senhor já vem cobrando o que aconteceu desde a época de Jesus, entendeu? Porque aqui ele está falando, essa profecia foi para depois da vinda do Senhor Jesus, aonde transpassaram o Senhor Jesus, e o Senhor viu, falou, olha, derramaram sangue, estão derramando sangue, porque aconteceu a Inquisição, né? E depois aconteceu a Segunda Mundial. Então, o que acontece? Guerra Mundial. Então, o que acontece, amados irmãos? Espero que não me cortem o vídeo de novo, né? Ai, Jesus. Então, o que acontece, amados irmãos? Foram espalhados pelas nações e o Senhor aí já começa a julgar. Por quê? Fazem todas essas famílias, né, como a minha própria família, a viver num anonimato como se não fosse povo. Mas na realidade somos povo. Por quê? Porque descobrimos que somos. Eu descobri que eu era povo de verdade, que eu era nação, quando eu me converti a Cristo. Então eu tive de volta a minha identidade em Cristo. Mas quando eu descobri que eu era descendente de Israel, foi algo muito significativo, que eu falei, meu Deus, eu sou povo mesmo. E, Senhor, vivi no anonimato e chorei ao Senhor, manifestei, o Espírito Santo derramou sobre a minha vida com um arrependimento muito grande. Um arrependimento tão grande de saber que a minha geração, foi o povo que transpassou o meu Jesus. Saber que eu sou fruto dessa geração que transpassou o Senhor Jesus. E que o Senhor espalhou por misericórdia sobre as nações. Mas a causa disso, esse esquecimento dessas tribos, o Senhor estava julgando através do esquecimento, porque de uma certa forma nos esqueceu. Por isso a palavra fala assim, olha, eu te esqueci por um breve momento, mas agora eu lembrei de vocês, para dar a vocês a justiça, para trazer-os de volta para a minha terra. Então, é algo muito profundo e algo muito tremendo. Não tem como não manifestar esse Teshuvá, esse arrependimento profundo, que é do mais profundo da sua alma. Não é um arrependimento ou um choro ou algo do coração ou da emoção. É algo profundo da alma. É algo profundo, é algo tremendo. E se vocês têm o prazer de ter esse arrependimento, vai ver o quão significativo é para a sua vida espiritual. E a compreensão que Deus traz espiritualmente disso, o que isso realmente significa. Porque aí vamos ver que realmente estamos nele, de uma forma totalmente diferente do que a forma que nós compreendíamos antes. Isso vai tornar um sentido maior, uma essência maior na sua vida, compreende? É algo tremendo, é algo muito profundo. Gostaria que as palavras conseguissem explicar o que significa isso, mas as minhas palavras não conseguem explicar isso. Somente o Espírito Santo de Deus
pode ministrar esse arrependimento em sua vida, ministrar essa unção sobre a sua vida, ministrar essa conexão profunda sobre a sua vida, e você entender essa essência, esse azeite do Senhor, amém? Porque não é somente o arrependimento, porque é uma unção que é derramada, e é como que a sua mente fosse descauterizada de uma maneira que você começa a compreender as coisas espiritual numa profundidade muito maior. É algo que palavras, eu não conseguiria explicar tudo aqui para vocês em palavras. Glória a Deus, né? Então, aí o Senhor no 21 fala assim: mas tive compaixão do meu santo nome. Ele teve compaixão dele. Ele não vai voltar a buscar esse povo, a buscar-nos por compaixão de nós, porque todos somos pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus. Ele pode, a qualquer momento, voltar o rosto dele. Mas por misericórdia e compaixão ao nome dele, ele vai trazer essa misericórdia sobre as nossas vidas. Vocês lembram quando ele se irou e falou com Moisés? Falou: olha, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir todos os que estão lá embaixo fazendo esse bezerro. Quantas vezes nós fazemos bezerros de ouro na nossa vida? Qual que é o bezerro de ouro que está na sua vida, que desagrada ao Senhor? A pornografia? A fofoca? O que você anda dando asas e enfeitando com ouro? O que você tem colocado no seu coração que tem desagradado ao Senhor na sua vida? Porque se Ele vai te salvar, não vai ser por você, porque você é boa não, ou bom não. Ele vai fazer isso por compaixão do nome dEle. Porque Ele é Deus. Porque nós, na realidade, se olharmos para nós, não somos merecedores da glória dele. Mas ele, em Cristo Jesus, nos faz merecedor da sua glória. Porque ele fala: eu tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Então, como vivemos como nação de Israel, como tribo de Israel, fora de Israel, como vivemos? Na idolatria. A quantidade de pessoas que são descendentes de Israel que está na idolatria, e muitas das vezes vocês que são descendentes de Israel, que não sabem que são cristãos hoje, têm determinadas condutas que desagradam a Deus. Então profana o nome dele entre as nações. Então estamos fazendo um escândalo com o nome do Senhor fazendo isso. Estamos desonrando o Senhor tendo essas condutas. No 23 fala: vindicarei, ou seja, vingarei ou defenderei, tá? A santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar, ou seja, vingar ou defender a minha santidade perante eles. Vingar e defender. Esse é o sentido da palavra vindigar. Vindigar, vingar e defender. Ele vai vingar e defender a sua santidade. Ele vai falar: não, vocês param com isso agora, eu sou Deus, agora as coisas aqui, ó, eu passo eu corto aqui pelo meio, eu coloco um limite nas coisas. Agora eu vou ser o mesmo Deus do Velho Testamento, eu vou ser agora na última semana de Daniel para vocês. Eu vou manifestar o meu juízo, eu vou colocar aqui, vou colocar uma linha aqui, quem serve, quem não serve, eu vou fazer uma separação. Então, por isso o Senhor vai vindicar a santidade dele. Vai falar assim: olha, a minha santidade vocês respeitam. Os que respeitam a minha santidade vão estar comigo, porque vão ser santos comigo, em mim vão ser santos. Mas os que continuarem e decidirem continuar, vão passar para o outro lado, porque agora as coisas vão se solucionar, porque necessito dar herança por os meus, por amor de mim, por amor do meu nome, não por vocês.
É forte. No 25 fala assim, então esparcirei águas. Água significa o Espírito Santo. Pura sobre vós. Então, aí manifesta Joel, né? Olha, pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Então, o que que acontece? Quando acontecer de Israel estar chorando e lamentando, fazendo esse techuá diante da presença do Senhor com arrependimento e entendendo, todos nós entendermos que nós, os antepassados, sejamos israelitas ou não sejamos israelitas, porque em Israel existia nessa época várias nações. Pedro fala a respeito disso quando aconteceu o Pentecoste aí, várias pessoas de várias nações foram evangelizadas porque através do dom de línguas, eles falavam em outras línguas e outras nações. Então, várias nações, gentios e israelitas. Compreende? Estavam aí presentes nessa época da crucificação do Senhor Jesus. Então, todos são culpados de uma certa forma. E aí também o sangue de Jesus esparciu sobre a cabeça de todos. Alcançou a todos também. Redimiu a todos também. Compreende? Então, o que que acontece? Todos nós, dentro da igreja, temos que manifestar esse arrependimento verdadeiro e genuíno. Temos que entender o que o Senhor está pedindo quando Ele fala arrependimento. Amém, amado irmão? Então, quando manifeste esse arrependimento, como vai manifestar? Através do Espírito de Deus. Porque ele fala, ó, eu vou esparcir água sobre vocês, eu vou esparcir o Espírito Santo sobre vocês, espargirei, aspergirei. Em português é aspergirei. Água, o Espírito Santo sobre vocês, e ficareis purificados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o que me convence do pecado. Então, ele mostra onde eu tenho que manifestar arrependimento. Tá entendendo? Então, ele mostra a profundidade do problema que eu tenho que arrepender. Então, não vai ser um arrependimento superficial, vai ser algo produzido por ele, Espírito Santo, algo tremendo. Por isso, quando eu tenho dificuldade de perdoar alguém, eu peço o Espírito Santo para promover em mim o perdão. Falar, Senhor, eu não aguento olhar a cara dessa pessoa porque ela fez isso, isso e isso comigo. Eu estou sentida com isso. Eu estou ressentida com isso. Eu não dou conta de perdoar. Ajuda-me, manifesta em mim o arrependimento, para que eu possa arrepender e perdoar. Manifesta em mim, Espírito Santo, o perdão verdadeiro, genuíno, para que meu coração seja limpo. Então, purificados de todas as vossas imundícias. A imundícia é qual? É algo do coração, são os sentimentos que estão no coração, são os pecados que eu carrego, né? E todos os vossos ídolos eu os purificarei. Então, não existirá mais ídolo. 28. Habitareis na terra que dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu o vosso Deus. Então, onde vão habitar? Na terra que ele deu aos nossos pais. Então, nós vamos habitar em volta de Jerusalém. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder. Então, assim vamos estar nós, como os montes em volta de Jerusalém. Assim vai ser as nações que ele nos deu por herança. Mas só que olha o que a palavra continua falando. No 35 diz assim, dir-se-á, essa terra desolada ficou como jardim do Éden. As cidades desertas, isoladas, em ruínas, estão frutificadas e habitadas. O que isso significa? Olha, o Senhor não criou o jardim do Éden para habitarmos lá? Esse não era a habitação? E o que ele está falando aqui? Ele está falando que o jardim do Éden vai ser de fora de Jerusalém. Porque tudo aí vai ficar como o jardim do Éden.
Então vamos habitar nesse jardim novamente. Vamos voltar para o jardim. Bonito, né? 36. Então as nações que tiverem restado, olha, presta atenção, vai restar um povo. Vai restar um povo que não faz parte dessa herança. Vai restar um povo nas nações que ficaram. Então vai ficar nações. As nações que tiveram restado ao redor de vós saberão que eu, Senhor, reedifiquei as cidades destruídas, replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e farei. Então, ele vai reedificar toda essa terra. Vai acontecer o quê? Vai acontecer uma grande destruição. Olha o que está acontecendo aí do lado de Israel, o que está acontecendo, né? Do lado de Israel. Os conflitos que estão acontecendo está deixando o quê? Destruição, né? E o que acontece? As cidades ficam todas isoladas, destruídas. Mas quem vai reedificar esses edifícios? O nosso próprio Deus. Ele vai reedificar. Isso que eu entendi. Eu entendi no versículo que ele mesmo vai fazer tudo. Entendeu? Vai haver uma reedificação de tudo isso. E ele plantará. Ele falou, replantarei. Tudo que estava abandonado, o Senhor vai reedificar. Eu, Senhor, disse e eu farei. Tá vendo? Ele vai cumprir sua palavra. 37. Assim diz o Senhor Deus. Ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Ou seja, eu ainda vou permitir que vocês orem e me peçam as coisas. Me solicitem e falem, Deus, eu te necessito para isso. Deus, eu te necessito para isto. E olha o que o versículo continua falando. Então, ele está falando, olha, vocês vão me solicitar. Vão me pedir ajuda. Que lhes multiplique eu, os homens, como também o rebanho. Então, vai continuar havendo multiplicação. O que isso significa? As ovelhinhas vão continuar tendo ovelhinha. O cachorrinho vai continuar tendo cachorrinho no milênio. A vaquinha vai continuar tendo bezerrinho. Agora ele está falando aqui que lhe multiplique eu, os homens. O homem também vai continuar tendo as suas famílias, tendo multiplicação. No 38 fala assim, como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém. Todos vão ser santos em volta de Jerusalém. Todas as nações que ele deu a Jacó, toda essa terra que é nossa, vai ser santa perante ele. Mas as suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanho de homens, humanidade, e saberão que eu sou o Senhor. Então vai haver uma multiplicação, porque as nossas terras vão se encher de homens, de animais. Vai ser algo muito tremendo, vai ser uma alegria muito grande viver nesse tempo com o Senhor. É algo sonhado. Desde a fundação foi algo sonhado. Onde a serpente interrompeu tudo isso. Tudo que o Senhor construiu para nós, esse jardim, esse paraíso de vida que o Senhor construiu para nós, foi interrompido através da serpente. Compreende? A serpente maligna, que sempre tenta corromper os planos do Senhor. Mas o Senhor vai fazer tudo de novo, o Senhor vai renovar tudo de novo. E vamos ser felizes na presença do Senhor. Hoje, muitos de nós dizemos, não sou feliz na presença do Senhor. Não somos completamente felizes na presença do Senhor. Enfrentamos lutas, dificuldades todos os dias. As nossas vidas não são tão produtivas como deveria ser. Para receber algo, nos custa
O preço não é fácil. Somos atribulados todos os dias. Estou falando de um tempo do milênio, um tempo onde as coisas vão acontecer de uma maneira natural, porque aí haverá a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então vamos ser realmente completamente felizes diante da presença do Senhor, podendo servir Ele com uma profundidade muito grande. Com nossa própria essência vamos servir Ele, dar glória e dar graça a Ele. Porque às vezes a nossa compreensão nos impede de servir a Deus como deveria. Porque não compreendemos essa essência. Não compreendemos e não sabemos como dar glória a Ele com as nossas vidas. E quantas vezes pensamos que estamos certos e equivocamos e pecamos contra Ele. E profanamos o seu nome. Mas aí não. Aí a gente vai ter a chance de ser o povo dele. E vamos receber essa herança. O que isso significa, amados? Vocês vão receber a sua casa. Vocês vão receber a sua terra. Vocês vão plantar a sua vinha. Isso está falando aqui. Isso está falando. E é a palavra do Senhor. Os versículos estão aí para vocês revisarem e fazerem os estudos de vocês, em nome de Jesus. Não sou eu que estou falando isso. O Senhor fala que nós vamos plantar as nossas vinhas. Tudo que você sonhou ter um sítio para poder ter o seu lugarzinho, não é assim? O brasileiro sempre quer ter um sítio, ter um lugarzinho com uma piscina, um lugarzinho de descanso. Aí vai ser o nosso lugar de descanso eterno. Aonde vamos estarmos felizes, congregados na presença do Senhor. Porque seremos como os montes ao redor de Jerusalém. Seremos um povo forte ao redor de Jerusalém. Eu estou falando aqui nessa nação, estou falando que Ele vai nos levar para estarmos em volta de Jerusalém, na terra que Ele deu aos nossos pais. Você vai falar, não, eu sou gentio e eu me converti a Cristo. Não, você é filho também. E como filho, você também tem direito a essa terra. Você tem direito a essa herança. Essa herança também é sua. Essa herança também é minha. E o meu pai, ele está olhando todas essas coisas. Ele não deixou essas coisas inválidas. Compreende? Às vezes a gente vem aqui, eu ministro o que o Espírito Santo me manda ministrar. E hoje ele está mandando ministrar assim, dessa forma. Que juízo vai vir sobre a terra. Mas o socorro presente dele sobre os que adoram, sobre os que se humilham, sobre os que estão na presença dele, vai vir. Vai vir. Essa luta, ela vai ter um determinado fim. Mas você precisa perseverar na fé. Você precisa perseverar agora mais do que nunca. Você precisa colocar suas lâmpadas, acender agora para ser digna de receber essa herança do Senhor. Digna de receber essa terra que você tanto quer. Compreende? E o Senhor tem tudo isso para você. Aí você me pergunta, é para agora? Não, é para a eternidade, é para sempre. Não é por um momento, porque tudo isso que nós construímos agora pode ser destruído a qualquer momento. Mas o que Deus vai construir para nós, porque Ele está falando que é Ele que vai construir, que é Ele que vai reedificar todas as ruínas. Ele que vai reedificar essas cidades, nos colocar aí e nos dar por herança. Então vamos ter a nossa casinha aí, vamos ter a nossa vida aí. Analisa esse texto, ora ao Senhor para ver se realmente está correto isso que o Senhor está entregando através da minha vida. Busca a revelação do Espírito Santo de Deus, busca estar em comunhão com Ele, jejum, oração, levanta de madrugada, tem um compromisso, deixa essa vida sedentária sua, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser uma pessoa que não tem constância perante a presença do Senhor. Começa a ter constância de oração, constância de búsqueda na presença do Senhor, para Ele estar revelando para você todos esses mistérios. Não somente os mistérios. O mais importante é o Senhor se revelar a você. Revelar o seu rosto a você. Isso é o mais
gostoso que tem. É conhecer Ele face a face. É conhecer o seu santo nome. É conhecer a sua presença, a profundidade do seu amor. E é amar Ele sobre todas as coisas. Isso é que nos mantém firme. Glória a Deus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Que essa palavra seja de edificação. Estou tendo dificuldade para entregar essas mensagens. Eu peço em nome de Jesus ajuda para você. Subscreva para você receber as mensagens, se isso traz edificação para a sua vida. Se você sente que é o Senhor que está me usando nesse momento para falar, se você sente que essa palavra vem da parte do Senhor para a sua vida, essa palavra é da parte do Senhor para a vida de muitos. Compartilhe, por favor, nos grupos que você tem, compartilhe em nome de Jesus. Outras pessoas necessitam saber do amor de Deus, necessitam saber das promessas de Deus, o que Ele tem preparado para nós. Outras pessoas necessitam saber o que está vindo sobre a terra, sobre as nações. Outras pessoas precisam acordar, guardar o azeite o mais rápido possível, porque as portas já estão perto de se fechar. Amado irmão, então, em nome de Jesus, se você não pode sair para evangelizar na rua, envie esse vídeo, em nome de Jesus, para ser de edificação, não só para a sua vida, mas para outras pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Amém? Um grande abraço.